Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960 e foi o maior piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão da categoria 3 vezes. Começou sua carreira competindo no kart em 1973 com apenas 13 anos, onde se destacou desde sua primeira corrida, no Mundial de Kart realizado em 1979 em Estoril. Ayrton usou pela primeira vez o capacete amarelo que se tornou sua marca registrada nas pistas. Após várias vitórias, Senna, sem patrocínio e sem o apoio da família, decidiu largar tudo e em 1981 decidiu abandonar o automobilismo e administrar uma loja de material de construção montada pelo pai na zona norte da capital paulista. Porém, em fevereiro de 1982, decidiu voltar à Europa e continuar sua carreira. Ainda em 1983, realizou seus primeiros testes com um carro de Fórmula 1, e mesmo antes de sua estreia na F1, Ayrton já gozava de grande prestígio, como pode ser conferido no especial denominado Ayrton Senna Especial, do kart à Fórmula 1, que a Rede Globo produziu em outubro do referido ano, contando sua trajetória no automobilismo até então. Senna atraiu a atenção de diversas equipes de Fórmula 1. Começando pela Toleman, passou pelas equipes Lotus, McLaren e finalmente a Williams. A temporada de 1990 reservou um momento inusitado na história da Fórmula 1. Em setembro daquele ano, durante o GP de Monza, na Itália, Senna fez uma aposta com o chefe de equipe Ron Dennis. O chefe da McLaren não acreditava na vitória de Ayrton dentro da casa da Ferrari. O brasileiro decidiu propor uma aposta com Ron. Caso conseguisse a vitória, ele ganharia o carro do triunfo de presente. Além de ter vencido a corrida, Senna fez a pole position, marcou a volta mais rápida da prova e liderou de ponta a ponta, sem dar chances para a Ferrari de Alain Prost, seu rival na disputa pelo título daquela temporada, que terminou na segunda colocação. A McLaren foi recebida pela família do piloto, e hoje faz parte do acervo do Instituto Ayrton Senna. O GP Brasil de 1991 marcou a primeira vitória de Ayrton Senna em sua terra natal pilotando um Fórmula 1. Aliado a isso, o fato de a corrida ter possuído um final dramático, com a perda de quase todas as marchas de sua McLaren, e o consequente desgaste físico acima do normal, fazendo com que ele não conseguisse sair do carro sozinho, fez dessa corrida uma das mais lembradas da carreira do piloto brasileiro. Logo após a bandeirada final, a comunicação de rádio da equipe foi aberta na TV, no exato momento em que Ayrton gritava, em parte pela vitória inédita como também pelas dores que sentia devido ao desgaste da corrida. Ainda na pista, em seguida à conquista inédita de Senna, os fiscais de pista comemoravam a vitória do brasileiro com pulos e abraços. Mais tarde, Ayrton retornou à sua mansão na zona norte da cidade de São Paulo escoltado por policiais, devido à presença maciça de público em frente à sua residência. Em seguida, já em cima do muro que cerca a mansão, Senna acenou para o público presente. Ayrton Senna tem 3 títulos na Fórmula 1, conquistados nos anos de 1988, 1990 e 1991, todos com a McLaren. Dentro da competição, Senna era amado por muitos, porém também conseguiu algumas inimizades no período de Fórmula 1. Seu companheiro de equipe e depois adversário Alain Prost, e o então jovem Michael Schumacher, tiveram alguns desentendimentos com nosso piloto em várias ocasiões, devido a comportamentos, ultrapassagens e regras que não agradavam Senna. Além das corridas de carros, Ayrton dedicava-se a tudo que apresenta-se algum nível de velocidade, como por exemplo, jet skis, motos, aeromodelos e principalmente helicópteros. Você conhece o lado empreendedor do Senna? Apesar de a carreira de piloto estar em plena atividade, no início da década de 1990, Ayrton começou a se dedicar com mais afinco aos negócios, a administrar um patrimônio de centenas de milhões de dólares. Em 1992, uma lancha, criada a seu gosto, estava à venda por $200 mil.
Motos e bicicletas também estavam no espectro dos negócios do piloto. Um grupo italiano planejava para o segundo semestre de 1994 o lançamento de uma supermoto de 1000 cilindradas. Uma linha de bicicletas com a sua marca foi lançada, e em 1993, o piloto se associou em um negócio de importação de eletrodomésticos. Criou a empresa Senna Import, que teve como primeiro grande contrato a importação e divulgação da marca Audi no Brasil. Em fevereiro de 1994, o personagem Seninha foi apresentado à imprensa. A intenção era atingir o público infantil com os ideais do piloto, como a superação, dedicação e o gosto pela vitória. A primeira edição teve uma tiragem de 150 mil exemplares e foi lançada em março daquele ano. Ayrton planejava criar uma espécie de instituto ou fundação para auxílio às crianças, além de alguma forma, melhorar a qualidade da educação dada ao público mais jovem. No começo de 1994, quando estava de férias, Ayrton procurou a irmã, Viviane Senna, para conversar sobre a ideia de fazer algo mais estruturado, de ajudar de forma mais eficaz. O projeto foi criado e lançado no final de 1994, pela sua irmã, com o nome de Instituto Ayrton Senna. Em vida, Ayrton ajudou inúmeras vezes programas de assistência a carentes, principalmente os ligados a crianças. A única condição para isso era o total sigilo. Se a imprensa descobrisse, ele negaria. Até mesmo a família e amigos mais próximos não tinham conhecimento da maioria de suas doações. Ayrton não desejava que seus gestos fossem interpretados apenas como promoção pessoal. Senna demonstrava publicamente preocupação com a pobreza generalizada no Brasil, especialmente em relação aos mais jovens. Além de ajudar diversas instituições do Brasil, no início da década de 1990, durante os conflitos na Bósnia, Senna ajudou crianças vítimas da guerra. Após sua morte, foi descoberto que ele havia doado em segredo uma porção muito grande de sua fortuna pessoal, estimada em cerca de 400 milhões de dólares, para ajudar crianças pobres. Sua morte, assim como o funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil, bem como repercussão mundial. Em pesquisas feitas com jornalistas especializados, pilotos e torcedores, foi amplamente considerado o melhor piloto da história da Fórmula 1 e um dos maiores automobilistas de todos os tempos. Em 1999, foi eleito pela revista Isto é o esportista do século XX no Brasil. No auge de sua carreira, era considerado o maior ídolo brasileiro, posto que mantém mesmo depois de quase 3 décadas após a sua morte.